Pessoal, boa tarde. Começar a apresentação dos RCTs hoje e de uma meta-análise sobre prevenção de infecção associada a catéter e as soluções disponíveis para uso. Apresentação do Douglas. Tá bom. Então, vou abrir esse PET aqui com, acho que foi em ordem temporal as apresentações. Esse aqui vai ser o primeiro estudo, que vou explicar para vocês adiante. Bom, eu peço desculpas, eu nunca consigo colocar barrinha, nunca dá certo, mas eu prometo que vai durar 20 segundos por slide, vai dar certo. Então, só com um background aí, já que a minha era a primeira apresentação, eu pesquisei um pouquinho sobre o uso desses antissépticos e os principais mecanismos de ação. E, na verdade, eu coloquei aqui alguns mecanismos prováveis, mas quando você vai ler de fato, você descobre que a gente não sabe certinho qual que é o mecanismo de ação deles. Mas provavelmente todos têm efeito bactericida. O etanol, a gente em geral fala álcool 70, só que só para lembrar que álcool é uma grande classe química aí, o que a gente usa é o etanol 70%. Provavelmente desnaturação proteica. O clorexidine, o que está rolando aí? O clorexidine, só para lembrar, o gluconato ele tem carga negativa, então o clorexidine ele tem carga fortemente, ele tem carga positiva, na verdade. Então uma das possibilidades é que ele gera oxidação de componentes bacterianos. E o polvidine ele provavelmente tem mecanismos intracelulares envolvidos. O estudo que eu vou apresentar para vocês, ele coloca alguns estudos aí de background, nenhum de uma qualidade tão boa, poucos com desfecho clínico e com baixo risco de viés, mas esse aqui eu achei interessante, porque ele basicamente fez uma comparação de vários agentes utilizados para desinfecção das mãos, e foi um estudo microbiológico, para avaliar a eficácia de diversos agentes. E aí não foi só polvidine, nem o clorex, foi um monte, vários álcoois, vários sabões, mas dos que a gente vai discutir mais, o que ele encontrou? Que pelo menos num curto intervalo de tempo, imediatamente após, praticamente todos os que eles acharam foram bem efetivos aí em reduzir a carga bacteriana na lavagem de mãos. O tempo de exposição aos agentes é um fator bem relevante, isso é um negócio que eu acho que tem que ficar claro aqui, independente do agente. Então, quanto mais tempo você mantém a exposição, maior o efeito bactericida envolvido. E alguns minutos após, todos são bem eficazes. Só que o que tem de interessante é que o que eles perceberam é que o clorexidine gerava um efeito residual mais prolongado do que os outros. E especialmente se você não for fazer com tanta frequência essa higienização, isso aqui é um negócio que é bem interessante, né? Então surge essa hipótese aí de que talvez, para a realização de procedimentos, talvez o clorexidine seja mais interessante do que os outros, justamente porque ele tem esse efeito residual mais prolongado, então você pode ser que mantenha o sítio mais limpo. E até esse estudo aqui, poucos estudos tinham avaliado, na verdade só tinha um estudo que tinha avaliado o impacto do uso dos antissépticos nas infecções de catéter, uma comparação. E esse estudo prévio não avaliou a infecção de corrente sanguínea. Então tinha uma evidência bem limitada até a publicação desse estudo. Então como é que foi o nosso estudo aqui propriamente dito? Foi um estudo entre 86 e 87, unicêntrico e uma UTI cirúrgica estadunidense. Ele avaliou tanto o catéter venoso central quanto o PAI. Então nessa parte de antisepsia relacionada a dispositivos, ele englobou os dois aqui. E a decisão de retirada dos dispositivos, seja porque não precisa mais, seja por suspeita de infecção, era de uma equipe independente do estudo, que era a equipe assistente. E como que foram as intervenções? Do momento que um paciente ia ter um procedimento, seja passagem de catéter central, seja passagem de PAI, ele podia ser randomizado para um desses três agentes. E na randomização, a partir da randomização, toda a limpeza tanto do sítio de punção, quanto a limpeza nos dias subsequentes, a higienização do sítio era feita com o mesmo agente. Então não foi só na hora da punção, foi todo o manejo ali foi feito com o mesmo agente no momento da randomização. Então, o polvidine 10%, o clorexidine 2%, aqui era o sabão, tá? Não era o alcoólico que a gente está acostumado. E o álcool 70%. O catéter era avaliado diariamente por uma equipe de enfermagem relacionada à pesquisa, que fazia um score de inflamação. A troca de curativo a cada 48 horas, com limpeza com a solução randomizada, e aí é difícil randomizar porque os três têm aspecto diferente. Difícil cegar, desculpa, porque os três têm aspecto diferente. Então não houve cegamento da equipe assistente que fazia a troca do curativo e nem dessa equipe de enfermagem que fazia esses scores de inflamação.
Só que o microbiologista que fazia análise das culturas era cegado das intervenções, então ele não sabia de que grupo que aquele paciente estava rolando. Bom, da parte de microbiologia, eram coletadas diversas culturas. Ele não descreve claramente como eram os métodos aí de coleta dessas culturas. Ele fala que isso foi descrito em um outro artigo, e aí nesse outro artigo ele fala que foi descrito em outro artigo. E esse terceiro eu não consegui achar. Mas teve alguma técnica aí que eu não sei muito bem, especialmente cultura da borboleta, eu achei estranho. Mas, bom, foram coletadas várias culturas, e na suspeita de infecção de corrente sanguínea, hemocultura periférica. Isso era critério da equipe assistente. Uma sugestão era febre ou qualquer outro sinal de infecção. Então, resumidamente, qualquer paciente maior que 18 anos com propósito de passagem de catéter central ou PAI podia ser randomizado para uma dessas 3 intervenções. Não tinha um grupo controle, porque ninguém vai deixar de limpar para fazer o procedimento, e o desfecho foi infecções relacionadas a dispositivo. Na análise estatística foi bem simples, aqui eu misturei inglês com português, mas era aqui quadrado ou Fischer para categóricas e análise de variância para variáveis contínuas. Aí aqui só algumas definições que é um pouco diferentes do que a gente está habituado. Infecção local relacionada a catéter é cultura da ponta positiva. Septicemia associada a catéter, infecção de corrente sanguínea associada a catéter que a gente tem, que seria a ponta positiva e a hemocultura periférica positiva para o mesmo agente. Septicemia por infecção da borboleta era quando você tinha cultura positiva da borboleta e infecção de corrente sanguínea pelo mesmo agente. Achei um negócio esquisito, assim, por isso que eu coloquei aqui para colocar isso daqui, para ter esses conceitos. E septicemia por infecção do infusor, que aí a ideia é que pode ser tanto o infusor infectado quanto a pele periósteo ali infectada. Então, ele fazia uma cultura, a cultura de catéter, quando você coleta o sangue do catéter e uma hemoperiférica pareada. As características dos pacientes foram bem parecidas entre si, então não teve um grande desbalanço entre os grupos, foi um N grande, acho que até porque as intervenções que podiam gerar randomização, você consegue um N bem grande, né? São procedimentos bem frequentes aqui. O que teve de diferente foi que a característica dos catéteres dos pacientes teve um certo desbalanço aí entre os catéteres arteriais e os venosos nos 3 grupos. Aqui, por exemplo, no grupo álcool, você vê que a catéter central foi bem mais infrequente do que os de PAI, enquanto nos outros grupos um pouco mais frequentes. Mas nos 3 grupos, você vê que PAI foi mais frequente do que catéter central. Então isso vai ter um impacto no desfecho que eu acho que vai ser relevante, que o que acontece? Bom, eu vou falar no próximo slide. Do ponto de vista de hiperemia de catéter, aqui um resultado um pouco conflitante, que parece que o grupo dos pacientes com clorexidina tiveram mais hiperemia de catéter, que em geral a gente acaba associando a infecção. Isso foi conflitante com o resultado final do estudo. Não houve diferença entre dor ou desconforto local, independente do agente que fosse ser utilizado. Mas o que eu ia falar que gerou um certo desbalanço entre os grupos, bom, como eu falei, a maior parte dos catéteres era arterial. Realmente a gente já carrega esse conceito, a quantidade de infecções relacionadas aos catéteres arteriais foi bem menor do que a dos catéteres venosos, isso nos 3 grupos. Então isso pode ter contribuído um pouco para perder poder do estudo e talvez isso tenha sido um pouco relevante no resultado quando você faz aquela comparação, porque o grupo álcool tinha muito mais paciente com PAI comparado com os outros 2 grupos, né? Mas então, acho que o de mais interessante nessa tabela, catéter central foi um pouco mais frequente do que nos catéteres arteriais. Esse aqui eu roubei, eu coloquei 2 vezes o mesmo slide, então tem 40 segundos, tá? Mas acho que o mais relevante é isso aqui que eu coloquei. Dos agentes, assim, infecção de corrente sanguínea foi bem frequente. Vocês podem ver aqui, no grupo arterial, quase nada, e no grupo catéter central também foi muito pouco. Então, torna um pouco difícil, apesar dele querer fazer esse estudo de infecção de corrente sanguínea, acho que não dá para ter poder para ver grandes diferenças entre os grupos. E quando você avalia as infusões e a relação com bacteremia, parece que houve uma tendência de superioridade aqui do grupo clorexidine. E quando combinava contra os outros 2 grupos,
houve superioridade da clorexidina em relação aos outros dispositivos. E isso aqui, na verdade, é quando você junta os catéteres arteriais e venosos. Se você faz uma comparação só do catéter venoso com o catéter venoso, eu acho que não teve poder para mostrar a diferença. E só arterial com arterial também não teve poder para mostrar a diferença. Mas quando juntava os dois, a clorexidina teve uma superioridade aí nas taxas de infecção relacionada ao dispositivo. De interessante aqui, eu coloquei esse final aqui, acho que, bom, aqui tem um texto grande, mas a parte interessante que eu quis deixar em evidência, não é uma dúvida que a gente tem, é que todas as 4 bacteremias por contaminação do infusor ou contaminação da borboleta foram originadas de um segundo catéter passado com um fio guia em um sítio que tinha um catéter prévio. Em todos os casos, o primeiro catéter ou a pele no sítio de inserção estava colonizada quando o segundo catéter foi inserido, que acho que é um negócio que a gente sempre fica assim, e aí, trocar o catéter por fio guia, que a gente tem uma tendência a não achar muito legal, e pelo menos por esse estudo parece que não é muito legal mesmo não. E a conclusão dos autores é que o polvidine e o álcool 70 são comparáveis na prevenção de infecção, e o clorexidine parece ser mais efetivo que ambos, e talvez deve ser considerado como primeira linha na desinfecção para acessos vasculares. É isso. Então, boa tarde, eu sou a Karine. Vou apresentar para vocês, então, um estudo prospectivo, randomizado, um trial, que também vai nesse contexto de comparar a solução de iodopovidine com clorexidina alcoólica 0,5% para prevenir a infecção de catéter relacionada à infecção do sistema de catéter central. Esse estudo foi publicado nessa revista, Clinical Infectious Disease, no ano 2000, é bem antigo também, e é um estudo canadense. O contexto é que bacteremia relacionada com catéter é a principal complicação, né, uma das principais complicações do uso desse catéter. A maioria dessas infecções acontece pela flora do próprio, da pele do próprio paciente. Então, faz sentido usar esses agentes antissépticos tanto no momento da passagem quanto no cuidado subsequente desse catéter. Estudos prévios a esse estudo favoreciam o uso de clorexidina, que tem como exemplo 2 trials, sendo que esse trial aqui foi o que acabou de ser apresentado pelo Douglas. E isso vai fazer diferença aí no momento que a gente for calcular o poder do estudo e tudo mais, o fato da clorexidina nos estudos prévios ser superior. Então, esse estudo em si, a população, paciente de UTI, mais de 18 anos, com necessidade de passar do catéter por qualquer motivo, com predição do uso por mais de 72 horas, porque mais de 72 horas tem um risco maior de ter infecção. A intervenção, como o estudo do Douglas, é um estudo comparativo, não tem um grupo controle, não um estudo controlado. E é isso, comparação entre clorexidina 0,5% e solução de povidine 10%, tanto no momento da passagem quanto após a inserção do catéter. E o desfecho são 3 desfechos aí primários, mas principalmente a taxa de bacteremia relacionada ao catéter, a colonização / infecção local e a infecção do sítio de saída do catéter. Eu vou definir isso melhor depois. O desenho de estudo, então, é um multicentro, foram 3 hospitais universitários no Canadá, UTIs de várias especialidades, 355 leitos. A randomização foi cegada, a randomização em si, e tiveram critérios de exclusão, catéter femoral, catéter arterial e PIC, diferente do estudo do Globus, que levou em conta catéter arterial. As precauções de barreiras foram respeitadas, o cuidado de manutenção pós-passagem do catéter foi similar nos 2 grupos, a decisão de remover ficou a critério do médico assistente, e não foi cegado para o médico e a equipe da pesquisa, justamente porque o aspecto visual do polvidine e da clorexidina são diferentes, então não teria como ser cegado no momento que foi realizado o estudo.
Foram 374 pacientes, com uma distribuição equiparável aqui. Uma coisa relevante desse estudo, o número de pacientes foi reduzido entre 30% e 45% em relação ao estimado prévio, quando foi calculado lá o poder, porque por problemas operacionais, segundo coloca o artigo. Vou voltar aqui de novo. E isso vai ter impacto lá depois nas conclusões que a gente vai ter desse estudo. E somente 242 pacientes permaneceram com catéter pós 72 horas. Lembra que foram randomizados, enrolados aí 374 pacientes, mas somente 242 foi após após 72 horas, ou porque tirou antes, que lembra, ficava a critério do médico assistente, ou porque os pacientes morreram, tá? Isso também vai ter impacto aí na qualidade do estudo. Só algumas definições, o Douglas já falou sobre isso também. Nesse estudo em específico, a bacteremia relacionada a catéter seria uma hemocultura única, positiva, com o mesmo micro-organismo isolado ali no catéter, além da hemocultura, e confirmado por teste molecular. Isso aí é uma definição, um plus a mais em relação ao estudo anterior, porque esse teste molecular confirmava que é o mesmo, além de ser o mesmo bicho, o mesmo antibiograma, que seria o mesmo DNA. Tá? A colonização da ponta do catéter, que ele define como infecção local, é um crescimento de maior que 15 unidades de formadora de colônia, numa cultura semi-quantitativa da ponta do catéter, e a infecção do local de saída do catéter não precisava de cultura, tá? Era só ter uma presença de secreção purulenta no local. Análise estatística, as variáveis catedóricas, foram calculadas aí pelo Q quadrado, ou do exato de Fischer. O cálculo do poder, como eu falei antes, dos desfechos primários, levou em conta os estudos prévios, com a clorexidina maior, com maior, sendo mais efetiva, e todos os pacientes foram analisados pelo análise intention to treat, que eu vou explicar melhor depois. Então, a tabela 1... Opa, já fiz tudo errado, desculpa. Vamos voltar lá. A tabela 1 desse estudo, colocando as populações aí, a gente vê que é bastante equilibrado, idade, sexo, gravidade pela parte, aqui que eu coloquei em destaque fatores de risco do próprio paciente, que poderiam fazer diferença no momento dele ter infecção ou não, como cirurgia pré, uso de corticoide, diabetes, câncer, e o uso de outros aparelhos, de outros dispositivos também, como intubação, a maioria aqui, grande quantidade de pacientes estavam intubados, traqueostomia e outros catéteres. Você vê que está bem equilibrado, assim, idade, tudo bem equilibrado em termos de população nessa tabela 1. Então, o que diz esses resultados? A média de tempo de internação é similar nos ambos os grupos, o desfecho foi com esses 42 pacientes, como eu falei, e essa análise de intent to treat foi compatível com a análise primária, porque foram duas análises diferentes. A intent to treat levou em conta os 374 pacientes, e o desfecho primário foi só esses 242, e os resultados foram parecidos. Tá? Então, aqui os resultados em si. Então, infecção local de catéter, bem parecido, entre clorexidina e entre povidina. A bacteremia relacionada ao catéter também, a 4 de 125, 4 de 117. O local da saída do catéter, a cultura. E aqui que eu quis colocar em destaque também, aquela definição de cultura de secreção purulenta no local de saída do catéter, teve um pouco mais no grupo da clorexidina, foi um pouco melhor, Foi a pequena diferença aí desse estudo. Aqui só em relação à microbiologia, vários coagulases negativos em ambos os grupos, Staphylococcus também foi isolado de maneira equilibrada nos dois grupos, e teve uma pseudomonas aí no grupo da clorexidina. Então, não teve ausência de diferença, como mostrado lá nas tabelas, na taxa de bacteremia relacionada a catéter, mas esse estudo não teve poder para demonstrar isso. Ele demonstrou, ele documentou, mas não teve poder, porque o recrutamento, como eu falei, foi menor do que o prévio, eram 800 pacientes, eles só randomizaram 300. Naquelas definições também não teve diferença em taxa de colonização e na infecção local,
E como eu coloquei lá na tabela, mostrei lá na tabela, teve uma tendência de uma menor infecção purulenta nos sítios de saída do grupo da clorexidina. Então, de novo, de forma geral, o estudo evidencia pequena diferença entre a clorexidina e o outro grupo, e isso é conflitante com a literatura prévia, que a clorexidina era mais efetiva, e ele coloca alguns motivos, né, que não, nesse estudo foi só usado só catéter central, nos outros estudos não, nos outros estudos teve troca por guia, e nesse estudo não. A definição, né, de critérios de sepse, de infecção relacionada a catéter foi diferente nos estudos prévios também, e a diferença do tipo e da concentração da clorexidina, que era 0,5%, nos outros estudos era uma concentração diferente. Isso pode ter contribuído para a diferença aí dos resultados. Então, de novo, reforçando limitações, o desenho inicial só incluía os pacientes com marco 72 horas, e só 35% dos pacientes foram excluídos dessa análise primária. E o estudo também, reforçando novamente, não tem poder para detectar diferença significativa, porque o recrutamento foi menor do que o previsto. Os pontos fortes aí do estudo, o critério microbiológico, né, com essa técnica molecular de análise de DNA, os endpoints foram bem definidos aí, então minimiza um pouco os viés, pela ausência do cegamento, que eu falei que não era possível, e teve a exclusão de outros tipos de catéter, também guia, como eu também já tinha falado, deixou a amostra um pouco mais homogênea, então poderia ser um ponto forte do estudo. E a conclusão final, então, esse estudo não foi capaz de mostrar a diferença significativa entre os grupos da clorexidina e do povidino para a prevenção de bacteremia relacionada a catéter, seja pelo poder do estudo, seja que o estudo em si mesmo realmente não mostrou diferença. Tá? Acho que é isso. Bom, eu sou a Bruna e vou apresentar, então, essa meta-análise que foi publicada na Internal Medicine em 2002, que vai tentar responder essa pergunta de qual que era a melhor solução antisséptica nos cuidados de acessos vasculares. Esse é um tema, como a gente está vendo aí, que nesses anos 90 estava sendo bastante estudado, já tinham saído vários artigos, 2 desses já foram apresentados pelo Douglas e pela Karine, mas a grande questão é que em vários deles as amostras eram pequenas, tinham poucos eventos clínicos nos estudos, então não tinha poder suficiente para responder essa pergunta, e foi aí que surgiu a ideia dessa meta-análise. Até o momento, o piovedine era a substância mais utilizada até aquele momento. Então, eles fizeram essa meta-análise com ensaios clínicos randomizados que comparassem qualquer forma de clorexidine com o piovedine e avaliar como desfecho primário a infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter e desfecho secundário a colonização de catéter, com todos os poréns que a gente vai falar. Eles fizeram uma pesquisa bem extensa, tanto na literatura tradicional quanto na literatura cinzenta, então revisaram referência dos artigos, foram atrás de reuniões publicadas, entraram em contato com o fabricante do Clorex e falaram com especialistas na área e usaram esses 2 termos para levantar todos os possíveis artigos e estudos publicados ou não. De critério de inclusão, precisava ser um estudo randomizado que comparasse qualquer tipo de solução de Clorex com o piovedine, que eram utilizados ali no cuidado do catéter, e precisava relatar a incidência de colonização de catéter ou de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter para que eles pudessem calcular a redução de risco. Na análise estatística, eles usaram um modelo de efeito aleatório, fizeram um teste de heterogeneidade e uma análise de sensibilidade para tentar identificar a fonte da heterogeneidade, caso ela existisse. E, além disso, eles usaram um fator de correção para tentar diminuir o impacto da correlação intrapaciente, já que algum dos estudos permitia que o paciente tivesse mais de um tipo de catéter. Então, eles acharam 302 estudos, boa parte deles foram excluídos por não utilizar o Clorex ali no cuidado do catéter, ou então por não ser um RCT, até que eles encontraram 8 ensaios randomizados que, de fato, foram incluídos na meta-análise. Dentro desses 8 estudos, tinha um pouco mais de 4.000 catéteres, todos eram de curta permanência, a grande maioria eram catéteres central, mas também tinha PIC, introdutor, catéter de diálise, tinha catéter pulmonar, não saiu aí as PAIs, mas tinha em torno de 700 catéteres arteriais,
e uma parte de acesso periférico. Com relação à solução antisséptica utilizada, o clorexidine alcoólico, a 0,5% foi o principal. O piovedine era sempre o grupo controle, né? Os pacientes foram estudados tanto no ambiente de UTI, mas 3 estudos pegaram qualquer população, qualquer setor do hospital. E se a gente avaliar a quantidade de catéteres de paciente, era parecido na maior parte dos grupos, teve só um estudo que isso foi diferente. Com relação ao tempo de permanência do catéter, variou entre 1 a 10 dias, foi bem equilibrado entre os grupos, com exceção do grupo do estudo que a Karine apresentou, que o tempo clorexidine foi maior. Aqui, com relação aos desfechos, a definição de colonização de catéter foi parecida entre os estudos, o que mudava era basicamente o método que eles usavam para classificar isso, e o que mais teve divergência, como a gente já viu, foi a infecção de corrente sanguínea. Então, alguns dos estudos falavam que precisava ter sintoma clínico, assim, clínica de infecção, alguns falavam que precisava ter ausência de evidência de infecção em outro sítio, e o da Karine, por exemplo, precisava de uma confirmação molecular de que era a mesma bactéria com o mesmo DNA. Dos resultados, com relação à colonização de catéter, favoreceu o grupo clorexidine, então teve uma redução de risco de 0,49, e eles fizeram uma análise para tentar achar uma fonte de heterogeneidade, e eles encontraram que o estudo que a Karine apresentou era a principal fonte. Então, eles fizeram uma outra análise estatística, excluindo esse estudo, e o que eles encontraram é que o resultado foi parecido, mas o intervalo de confiança ficou bem mais estreito, e quando eles avaliaram o valor de P do teste de heterogeneidade, também tinha bastante diferença, excluindo o estudo do UMAR. Isso provavelmente aconteceu porque o grupo clorexidine nesse estudo ficou com catéter praticamente o dobro do tempo do que no grupo piovedine. Com relação à infecção de corrente sanguínea, foi bastante parecido. A redução foi de 0,49, também estatisticamente significativo, mas diferente da colonização de catéter, excluindo os estudos, fazendo análise de sensibilidade, eles não encontraram nenhuma fonte de heterogeneidade. Com relação à análise de subgrupo, ele não fala todas as análises que ele fez, ele fala que os efeitos foram bem parecidos no que ele calculou, e o que teve mais, o que ele destaca, na verdade, é o uso do clorexidine alcoólico e de catéter central significativamente estatístico, com significância estatística, e que não teve diferença quando ele avaliou só catéter periférico, só paciente em UTI. Então, apesar de ser uma meta-análise que juntou vários estudos, ainda assim tinham poucos eventos clínicos, principalmente se a gente for considerar a infecção de corrente sanguínea. Tem esse possível viés aí da correlação intrapaciente, que pode subestimar o benefício do Clorex, e não teve poder para demonstrar o benefício com algum outro tipo de formulação que não a alcoólica. Um outro, porém, é que os estudos, eles não diferenciavam bacteriemia verdadeira de contaminação, só 3 falavam qual que era a bactéria isolada, a maioria era coco gram positivo, e dentre esses, 30% eram coagulase negativo. Mas se a gente considerar que a cultura foi coletada da mesma forma nos 2 grupos, então provavelmente esses fatores se equilibrem. Com relação ao viés de publicação, que é uma coisa que poderia invalidar a meta-análise, ele não traz o funnel plot, ele só descreve no corpo do texto que era simétrico, ele de fato descreve que parece que ele fez uma pesquisa bem extensa, e se a gente avaliar só os estudos menores, eles têm efeitos bem parecidos com os estudos maiores, então provavelmente realmente não teve viés de publicação. Pensando no racional de usar o clorexidine, como o Douglas estava falando, faz sentido, ali no racional farmacocinético, ele tem um maior efeito residual, e ele parece reduzir as colônias de estafilococcus coagulase negativos mais com o clorex do que com o piovedine. Então, por essa meta-análise, os estudos favorecem o uso de clorex em qualquer tipo de catéter, considerando só os de curta duração, porque o máximo que ele avaliou foram 10 dias, mas ainda precisa de estudo de custo-efetividade para ver se realmente essa seria a melhor substância a ser utilizada, e eu não achei muito dado sobre resistência bacteriana, então acho que também seria alguma outra coisa a ser estudado.
Bom dia, vou apresentar esse estudo que foi publicado no Lancet em 2015, comparando o uso da clorexidina alcoólica com uma solução iodada para prevenção de infecção relacionada a catéter, além da utilização do degermante para antisepsia para reduzir a taxa de colonização do catéter. Conforme os artigos que nós vimos até então, você percebe que tem várias soluções disponíveis para serem utilizadas nesse contexto, mas não havia uma evidência tão forte para recomendar uma em detrimento da outra. Aqui eu trouxe o que o CDC e o guideline francês do mesmo ano falavam, que são recomendações conflitantes nesse sentido. Foi aí que surgiu a pergunta do nosso estudo. Que foi comparar o uso da clorexidina alcoólica 2% com a solução iodada para reduzir a infecção relacionada ao catéter. Além de ser avaliado se uma solução degermante antes dessa antisepsia reduziria também a taxa de colonização, quando comparado à não utilização. Foi feito um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, em 11 UTIs da França, metade delas eram UTIs clínicas, metade UTIs cirúrgicas, e foi realizado um design fatorial, justamente comparando essas duas intervenções. O uso da clorexidina com ou sem o degermante, e com o grupo controle, o uso da solução iodada também com ou sem o degermante. Então, no final, acabaram ficando quatro grupos. Foram recrutados pacientes com mais de 18 anos, que estavam em uso de um catéter venoso central, arterial ou de hemodiálise por mais de 48 horas, e foram excluídos aqueles pacientes que tinham um risco mais alto de evolução para óbito nos primeiros 2 dias da internação na UTI, ou que tinham contraindicação a alguma das soluções que estavam sendo avaliadas no estudo. A manipulação do catéter, posteriormente, ela era realizada com a mesma solução para o qual o paciente havia sido inicialmente randomizado, e o catéter ele era removido se ele não fosse mais necessário ou se houvesse suspeita de infecção. Os pacientes eles eram acompanhados e monitorizados até 48 horas após a alta da UTI. Foi definido como colonização do catéter mais de 1.000 unidades formadoras de colônia na ponta, quando ele era retirado, sepse relacionada ao catéter sem bacteremia, foi definida como alteração da temperatura associada ao catéter colonizado, e infecção de corrente sanguínea, quando o paciente tinha clínica e uma hemocultura periférica positiva para o mesmo germe do catéter. O desfecho primário foi esse, então, que eu já tinha comentado na pergunta do estudo, avaliar se a clorexidina alcoólica reduzia a taxa de infecção. O principal desfecho secundário foi a colonização do catéter com o uso do degermante, e várias outras coisas foram avaliadas de relevância. Foi estimada uma incidência de 5% de infecção no grupo do iodo, uma diminuição de 50% com o uso da clorexidina. Foi calculada uma amostra de 2.200 pacientes, com alfa de 5% e um poder de 80% para o desfecho primário. Eles estimaram que cada paciente ia ter pelo menos 2 catéteres inseridos, e eles também avaliaram uma possível interação entre o degermante e o uso da clorexidina alcoólica. De 2.500 pacientes elegíveis, foram incluídos no estudo 2.349. Alguns deles não foram avaliados, não fica muito explícito por quê. De qualquer forma, eles foram divididos, então, nesses 4 grupos. E desses 2.000 pacientes, foram passados 5.000 catéteres, então, um pouco mais do que 2 catéteres por paciente, né? A maior parte deles foi enviado para a cultura quando foi retirado, e alguns, entre 30 a 50 por grupo, também foram coletados hemocultura periférica por suspeita de infecção. Os pacientes, então, a maior parte era de sexo masculino, com uma idade média de 64 anos, admitidos por motivos clínicos, a maior parte por choque séptico e por insuficiência respiratória. 70% deles estavam em ventilação mecânica, e a mortalidade, tanto na UTI quanto no hospital, foi cerca de 30%. O tempo de permanência do catéter foi de 6 dias, em todos os grupos, e chama a atenção também, como nos outros estudos apresentados, que quase metade dos catéteres eram arteriais, né, e 40 a 50% eram catéteres venosos centrais ou de hemodiálise. 60% dos pacientes estavam em uso de antibiótico quando o catéter foi inserido. E o catéter ele foi removido por suspeita de infecção em 10 a 15% dos pacientes. E na maior parte das vezes, não tinha nenhum sinal local também, como hiperemia, secreção purulenta,
de que o catéter estava, de fato, infectado. Aqui é uma curva de Kaplan-Meier avaliando, então, a incidência de infecção relacionada ao catéter, que foi de 0,28 a cada 1.000 catéteres dias, no grupo da clorexidina, e no grupo do iodo foi 7 vezes maior do que isso. Em relação à infecção de corrente sanguínea e a colonização, também foi menor o desfecho no grupo da clorexidina. O grupo do iodo teve mais infecção, teve mais colonização. E quando se olha a análise de subgrupos, especificamente por tipo do catéter, não teve essa diferença em taxa de infecção do catéter e infecção de corrente sanguínea, só do grupo que passou o catéter venoso. Teve só redução com o uso da clorexidina na taxa de colonização. Em relação ao procedimento em 1 ou 2 etapas, não teve nenhuma diferença estatística, tanto para a colonização quanto para a infecção. E aí, já partindo para a discussão, um ponto que eles ressaltam é que a maior parte das UTIs elas tinham uma baixa taxa de infecção já inicialmente. Uma outra limitação é que não foi avaliado se estava sendo utilizada a mesma solução para manipular o catéter que o paciente tinha sido randomizado inicialmente. E pareceu sim que foi eficaz o uso da clorexidina na redução do desfecho primário, que era a infecção do catéter. Especificamente no catéter central, não se comprovou isso, né? Por mais que, enfim, tenha sido uma análise de subgrupo e tenha várias ressalvas nesse sentido. Se eu apertar aqui, ele vai começar a contar. Não vai dar certo. Eu não tenho isso. Bom, eu vou apresentar o último estudo, então. Boa tarde, meu nome é Katê. Também comparando, então, também é um ensaio clínico randomizado, comparando 3 soluções antissépticas para prevenção aqui, o desfecho primário era a colonização de catéter, arterial como venoso. Então, já falaram bastante sobre o contexto, mas só para relembrar, então, infecção de corrente sanguínea associada a catéter é uma coisa importante a ser estudada e tentar reduzir ao máximo a incidência disso, porque aumenta o custo, aumenta o tempo de permanência na UTI, tem várias coisas que colocam o paciente em risco a acontecer esse tipo de infecção. Lembrar que os mecanismos podem ser tanto infecção da pele, periósteo, quanto infecção do hub, ou a solução que está sendo infundida no paciente está sendo contaminada. A gente tem para prevenir todo o bando de prevenção, infecção de catéter, higiene das mãos, técnica aséptica, cuidado na inserção, cuidados com curativos, e a gente tem de disponíveis o iodopovidine, o álcool e a clorexidina. E aí, a pergunta que o estudo faz é se existe diferença entre usar solução alcoólica de clorexidina a 1%, 0,5% e iodopovidine aquoso a 10%. Na prevenção de colonização dos acessos, tanto usando na passagem dos acessos como na troca dos curativos. E para isso ele fez um estudo multicêntrico, japonês, randomizado, acho que eram 16 UTIs. A população eram pacientes maiores de 18 anos que precisavam de passagem de catéter venoso central ou de PAI. E eram escolhidos pacientes que já tinham passado catéter antes na UTI, que fossem usar uma nutrição parenteral por mais de 7 dias ou quimioterapia, tivesse alergia ou alguma contraindicação a usar alguma dessas substâncias. As intervenções, então, eram essas. Lembrar que as soluções de clorex eram alcoólicas, com 79% de etanol, e era aplicado por 30 segundos, deixava secar a clorexidina por 30 segundos, a iodopovidine por 2 minutos. Estou me atrapalhando, porque... será que eu vou usar isso aqui? Então, peraí, vai ser a mesma coisa, gente. Como é que apresenta? Obrigada.
Era usado tanto na passagem como nas trocas de curativos. Trocas de curativo, quando era transparente, poliuretano era a cada 7 dias, quando era com gás era a cada 72 horas, e eles dizem que analisavam sinais fluídicos a cada 24, mas eu não sei como se eles não trocavam. O curativo era com gás. Ou trocava antes se o curativo estivesse sujo ou molhado. O catéter era removido quando não tinha mais indicação de ficar, ou se tivesse sinais de infecção. E aí coloca basicamente sinais logísticos, febre e tudo mais. E era feita uma cultura semi-quantitativa, então o catéter era com aquela ponta de 5 centímetros que a gente corta, a PAI com 1 a 2 centímetros, que coisa que a gente não está acostumado a fazer, e fazer uma técnica de MAC, que rolava em cima da placa ali 5, 7 vezes, ou sonificação, que era uma cultura quantitativa. Então, o desfecho primário era a colonização do catéter, eles escolheram esse desfecho substituto porque a incidência era muito baixa de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. E eles definiram como maior do que 15 unidades formadoras de colônia. E de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, eles... Obrigada. Ele definiu infecção de corrente sanguínea associada a catéter como ter uma ou mais culturas positivas para um germe que não era considerado contaminante de pele, ou ter um ou mais desses sintomas de febre, calafrio, hipotensão e sem outra infecção que justificasse o quadro, ou se o mesmo micro-organismo crescesse tanto na hemocultura periférica como na ponta do catéter. Fizeram uma randomização em bloco, cada bloco era de 9 pacientes, estratificou por hospital e por tipo de acesso, catéter central ou PAI. O cálculo da amostra, eles estimaram usando essa colonização como 25% se você usasse o iodo povidine, que era o que eles encontraram na literatura, mas é mais do que eles, de fato, encontraram no estudo. E era esperado uma redução de 40% com o uso de clorexidina, e aí ele não especificou qual que ele esperaria que fosse melhor, ele usou meio e 1%, e o poder de 80% com o erro alfa, caudado de 5%, ele estimou que seriam 245 catéteres para cada bloco. Análise estatística ele fez com a 9 scores para variáveis contínuas, que quadrado e teste de dados de Fischer para variáveis categóricas. Eles fizeram um log rank para ver a incidência de colonização e de infecção de corrente sanguínea associada a catéter entre os 3 diferentes grupos. Fizeram comparações pareadas entre cada um dos 3 grupos, usando um modelo de Cox marginal. E eles especificaram a análise de subgrupo por tempo de acesso, imaginando que quem tinha mais que 72 horas provavelmente ia ter um efeito maior, e entre central e PAI. Eles tiveram bastante problema com dados faltantes, foram mais ou menos 30% dos pacientes que eles acabaram perdendo, e eles fizeram essas imputações múltiplas, considerando que a forma que eles perderam dados foram perdidos ao aleatório. Esse é o flowchart do estudo. Então, os pacientes randomizados foram 1.132, e aí chamam a atenção que os pacientes, então, que foram alocados para receber o tratamento foram, nesse grupo, por exemplo, foram 377, e que foram analisados por intenção de tratamento 329. Eu não entendi exatamente o que ele considerou intenção de tratamento, se os pacientes não foram todos os que foram alocados para randomizar, não entraram na análise. De qualquer forma, aqui no final, eles acabaram perdendo bastante follow-up, e eles analisaram primariamente 261, 278 e 257 em cada estudo, que é 70% da amostra que foi randomizada. Bom, na tabela 1 do estudo, mais ou menos pacientes de UTI, como a gente imagina, não tem idade média de 60 e poucos anos, predomínio de sexo masculino, não pareceu muito desbalanceado, talvez um pouquinho em relação a trauma, mas aparentemente parece ser equilibrado entre os grupos. O motivo de admissão, a maior parte eram pacientes admitidos por motivos clínicos. Em relação aos catéteres, também chama atenção isso. Talvez a gente esteja passando PI de menos, porque tudo aqui predomina catéter arterial, como nos outros estudos também. E chama atenção que a maior parte catéter arterial radial e boa parte jugular interna. Em relação ao desfecho primário, eles viram que teve uma diferença entre a colonização, principalmente na incidência a cada 1.000 catéter dia, em relação ao grupo clorexidine, tanto meio e 1%,
comparando com o Povidone a 10%, uma diferença que teve significância estatística. Ai, bom. Ele comparou entre cada um dos grupos, então, entre o clorexidine meio e 1, ele não achou diferença, mas os dois tiveram benefício em relação ao Povidone. Em relação a desfechos secundários, o principal desfecho secundário que ele avaliou foi a incidência de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, e como ele tinha previsto, a incidência era muito baixa, então 3 a cada 1000 catéter dia, então realmente não teve poder para mostrar a diferença. Talvez tenha tido uma tendência a parecer ser melhor, mas que não ultrapassou o intervalo, ultrapassou muito. Então, só para mostrar o gráfico, então, em relação à colonização, parece que o Povidone realmente vai pior do que os outros dois grupos, e talvez até pareça abrir aqui, mas é tudo muito sobreposto para a infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Os outros desfechos secundários que ele analisou, então, foi tempo de permanência na UTI, tempo de permanência no hospital, mortalidade na UTI, mortalidade hospitalar, todos sem diferença entre os grupos. Ele fez algumas análises de grupo, algumas análises de sensibilidade. Uma das que ele deu bastante valor aí parece ter sido essa das imputações múltiplas para dados faltantes. E eu confesso que não entendi muito bem porque que ele escolheu colocar as covariáveis observadas como essas duas que ele descreve aqui, a solução antisséptica e tipo de catéter, mas que foi igual ao resultado primário que ele teve. Achei interessante dar uma olhadinha nisso aqui, que ele coloca quais foram os micro-organismos que foram isolados das pontas do catéter. Realmente, como nos outros estudos, parece que tem um predomínio de Staphylococcus coagulase negativo e um pouco mais, talvez, de... Bom, da parte da discussão, acho que o clorex alcoólico realmente foi condizente com os outros estudos, que parece ser superior a iodopovidona na prevenção de colonização de catéter. Não dá para tirar, na minha opinião, nenhuma conclusão em relação à diferença entre usar meio e usar 1%. Acho que não teve poder para isso, não foi desenhado para isso também, foi desenhado para mostrar superioridade em relação à povidona. Ele usar a colonização do catéter é um desfecho substituto para a infecção de corrente sanguínea associada a catéter, então não é um desfecho clínico, um desfecho duro, mas acho que é um desfecho que a gente pode levar em consideração, tendo em vista que seriam necessários muitos pacientes para fazer um estudo que mostrasse diferença em relação à infecção de corrente sanguínea. E acho que uma das limitações que eu senti nesse estudo foi uma quantidade de dados faltantes que eu achei que foi bastante considerável. Obrigado. Bom, gente, alguém quer fazer um sumário aí das ideias dos 5 estudos? 4 estudos da meta-análise, na verdade. Inclusive, quem apresentou. A ideia hoje é a gente rever fase, e a gente faz na prática. Até não muito tempo atrás, aqui no HC só usava Povidone alcoólico e Povidone alcoólico. E hegemônico. As 3 categorias que a gente tem aqui. Para mim ficou que não tem uma evidência forte de que o clorex alcoólico a 0,5%, que é o que a gente usa na prática, é 100%, que essa seria a melhor escolha, mas é o que os estudos indicam. E acho que o grande problema é porque nenhum deles teve poder suficiente para demonstrar o efeito, já que os eventos clínicos eram muito pequenos em todos, principalmente considerando infecção de corrente sanguínea. Colonização, talvez a gente tenha dados um pouquinho melhores para falar. Em relação às concentrações e associações, você não percebeu que assim, é homogêneo. Certo?
Não, uma heterogeneidade, por exemplo, que eu vi foi que o meu foi clorex aquoso, né? Não era alcoólico, que ele até foi incluso na meta-análise, mas no meu estudo era aquoso. Mas assim, pelo menos nesses estudos de análise microbiológica que eu vi, aí é um pouco ruim, porque não é desfecho clínico, né? Não teve tanta diferença assim nas concentrações. Aquele que eu vi de lavagem de mãos, né, por exemplo, ele tinha diferentes concentrações de diferentes substâncias, não teve uma diferença microbiológica tão grande. Então, eu realmente não sei se faz uma diferença tão grande assim. O meu era clorex aquoso 2%, por exemplo. Aí tem o alcoólico 1%, alcoólico 0,5%. Inclusive, eu não sei de onde que surgiu o clorex alcoólico. Eu não sei se surgiu no meio do caminho aí dos estudos. Hã? Onde? É que eu não sei, alguém teve a ideia de misturar, não sabe o que é melhor, misturou o clorex com álcool, né? Pode ter sido. Mas... A clorexidina pobre de micro-organismos. O que vocês leram aí? Ela já cobre tudo, só para concentração dependente. Tenta perceber a ideia é assim, focos gram-positivos que tem cápsula, assim, quem sabe o mecanismo. Mas aparentemente, feito com cápsula. Os focos gram-positivos vai ter assim, concentrações médias, bactericidas para os focos gram-positivos. Para concentrações menores, pelo menos os primeiros estudos que vocês podem ver de dinâmica, assim, pseudomonas, por exemplo, demora para crescer, mas continua crescendo. Os focos gram-positivos são totalmente inibidos. Agora, com concentrações maiores, aí ninguém cresce. Só desculpa, concentração menor também, os fundos param de crescer. Acho que é uma coisa que a gente tem que ficar diagnóstico de folha, aí todo mundo falou de rolamento ao Mark. Mark, o Dennis Mark, que foi o autor do primeiro estudo, inclusive, foi quem descreveu a técnica. Então, o estudo ali, só mostrar aqui, não sei se acho que está compartilhado, né? Como é que a gente pode... quais são os mecanismos de infecção de um catéter venoso central? Se quer ser arterial, não vai cair na mesma... Mas vamos concentrar no venoso central. Vai cair no mesmo raciocínio. Quais são os mecanismos, gente? Pode ser extraluminal, se você tem infecção periósteo ali e a bactéria entra sanguíneos, pode ter intraluminal, então alguma coisa começa a formar biofilme ali, se já foi, te contaminou a mão na hora de botar o catéter, outra coisa do gênero. Ou você pode infundir uma substância que está contaminada ali no paciente. Essa aqui é a descrição do rolamento, ele não vai abrir inteiro, né? Mas assim, enfim, acima de 15 colônias, abaixo de 15 colônias, assim, não teve nenhum paciente que fez bacteremia. Acima disso aumentava a chance, mas não quer dizer que todos iam fazer. Tá? Então, assim, só para a gente ter isso na ideia. Você ter 15 colônias, unidades formadoras, no rolamento, não faz diagnóstico de infecção, e sim de risco. Tá? Bom, então, o que a KT falou, acho que todo mundo entendeu, né? Se eu tenho e só antes de falar disso, essa semana teve essa discussão de infecção de sistema extracorpóreo. Acho que vocês, nos textos que circularam, se vocês forem prestar atenção lá, assim, são microbiomas de cânulas de doente não infectado. Quer dizer, você tirou a cânula,
foi procurar e tinha bicho lá. Só que ele não causou confusão nenhuma expressão clínica. E isso é muito comum. Tá? Isso assim, eu estou falando de cama que estava dentro do paciente, na parte externa. Porque, claro, pode ter contaminação retirada, pode. Mas, enfim, vamos lá. Da infecção do biofilme externo, quais são os fatores associados aí? Principal, já é o que leva à colonização / infecção da parte externa do catéter. É a técnica de passagem, né, gente? Que pode ser, e aí envolve limpeza, etc, etc. E, em geral, essas infecções são um pouco mais precoces. É aí que existe o número que o CDC milagrosamente chama de 7. Então, assim, abaixo de 7 dias, em geral, se relaciona à técnica de passagem. Depois, a manutenção do catéter. Mas na manutenção é mais comum a gente infectar o biofilme interno. E aqui a gente só está vendo com a técnica do Dr. Mack, a técnica externa, o rolamento. Teve acho que 2 estudos que usaram sonicação. Você não sabe o que é sonicação? Sonicação é você pegar o catéter e você passa um flush por dentro, por fora dele, só que com ultrassom. Eu não lembro a frequência, mas é uma frequência alta, no sentido de desprender o biofilme. Aí você pega o que saiu do volume fixo, que saiu desse catéter, e cultiva isso. Em geral, acima de 10/3, dependendo 10/4, você chama isso de positivo. Tá? Outra técnica, sem sonicar, é fazer o flush. O flush é abaixo eu não lembro o valor de corte, mas é abaixo de 10/3, porque ele perde sensibilidade. Sonicar, a gente desprende o biofilme. Né? Passar o flush, não. Mas, enfim, só resumindo, gente, vocês viram que tiveram associações diferentes, tiveram concentrações diferentes e tiveram micro-organismos envolvidos um pouco diferentes. A grande maior parte era copo gram positivo. A incidência de infecção, mesmo nos estudos mais antigos, era muito baixa. Né? Acho que aqui ninguém passou de 5%. E assim, os que mais tiveram infecção são os mais novos, né? Do Clean para cá, dos franceses para cá. Os primeiros eram 2%, 2,2%, era muito baixo. Não é muito baixo, é baixo. Tá bom. Então, assim, o primeiro estudo do Dr. Mack, assim, vocês viram que era clorexidina sem álcool, certo? Tinha álcool, clorexidina sem álcool e o povidine, né? E a clorexidina 2% foi o melhor de todos. E era sem álcool, tá, gente? Então, só pra gente lembrar do poder aí que a clorexidina traz pra gente. Só que em concentrações altas. Lembrar que as esponjas de proteção do catéter que você fecha junto no curativo são com clorexidina 2%. Tá? A clorexidina aquosa que a gente usa para limpar a boca do doente, se eu não me engano, é 2% também. Só lembrar que a clorexidina não faz diferença. A limpeza parece que sim. Que mais? E aí depois surgiu a tintura do álcool e veio tanto o Clean quanto o J-Septic aí para mostrar que o que a gente usa aqui a 0,5%, até antes dele, poxa, tudo era testado com 1% ou 2%, com álcool ou sem álcool. E a gente está usando 0,5% faz algum tempo. Agora, acho que depois do J-Septic dá para a gente considerar isso até como algo embasado, né? Que até então não dava para a gente falar isso. Mas deu para entender aí o porquê que a gente chegou na clorexidina alcoólica que usa hoje, né? Que é o mais importante. Quando a gente pega a clorexidina aquosa na mão, assim, vai limpar alguma ferida, fala, poxa, sem álcool, será que vale? Fala, concentração alta vale. Talvez seja melhor que o álcool. Assim, tem todos os problemas do desequilíbrio de catéter arterial e venoso do Dr. Mack, né? Mas, aparentemente, a clorexidina 2% foi melhor. Tá? Quando a gente vai limpar um paciente queimado, por exemplo, para passar álcool, dependendo da queimadura, não pode ser que se o dente estiver acordado, for 2º grau, o dente não tiver dor, a gente vai lesar, mas tecido e causar dor nele. A clorexidina 2% é alguma coisa que pode ser bem viável, certo? E assim, eu estou falando do queimado, mas todo assim de descolamento, Manette, o Steven Johnson, que às vezes a gente precisa usar a região lesada mesmo para passar catéter. Tá? Escovar. O que a gente escova às vezes?
QHC, né, gente? Acho que assim, só isso já justifica. QHC, eu acho que... Mas assim, a gente não tem muita razão para ficar lá escovando o paciente. Tá? Isso não... Está certo, está certo. Se tiver... É que assim, a ideia de esfregar é tirar as grandes sujidades e gordura, né? Bom, as soluções aquosas acabam tirando. Bom. Sim. É que assim, a gente vai acabar ferindo o dente se for na escova, né? Olha, a gente limpa, porque assim, a incidência de infecções aqui no hospital é bastante grande. Mas assim, não tem evidência para fazer isso. E não vamos deixar de fazer a orientação da nossa CCH. Assim, só lembrar que aqui para nós, toda passagem de catéter, todo cuidado de catéter é feito com colecitina fólica, catéter venoso central. A não ser no dente queimado, ou com exposição aí de terminações, né, sem proteção da pele profunda. E se não tiver clorexidina alcoólica, que assim, é raro, mas já aconteceu de faltar. A gente usar soluções alcoólicas. Né? Aliás, desculpa, 70%. Oi? Então, pelo jeito não. Não sei. Mas é a recomendação da nossa CCH, né? Sempre usar com álcool. Álcool, até para o contrário, você não vai matar esporo, né? Se tiver tempo de exposição, deve lesar, deve matar os outros micro-organismos. Gente, isso é uma coisa importante. Não adianta a gente limpar e já sair fazendo as coisas. Isso é importante, principalmente quando a gente está... assim, existe aí 5 pilares do cuidado, né? Que eu acho que fazem... Estou falando só de cuidado, tá, gente? Que fazem aí, assim, aumentam a chance dos doentes sobreviverem, não morrerem por causas evitadas. Só lembrar, né? A gente lavar as mãos, isso é a principal de todos. Segundo, a gente não, toda a equipe, né? Todos nós lavarmos as mãos. Segundo, cuidado com a inserção do catéter, barreira completa, limpeza adequada, tomar cuidado para não contaminar nada, perfeito. Terceiro pilar é o cuidado com o catéter depois do passado. Né? Sempre que for necessário trocar o catéter, assim, as primeiras 24 horas curativo fechado, depois curativo bem limpo, mas que a gente possa ver a inserção. Só que na hora de fazer o curativo, antes de colocar, assim, a ideia é passar clorexidina, né? Por conta do efeito prolongado e a gente poder fechar em cima, certo? E lembrar que a membrana é semi-permeável, né, que a gente coloca aqui. A ideia é que não fique fechado para não ficar acumulando suor embaixo do curativo. E usar a clorexidina alcoólica, mas desde a inserção para fora. Até pouco tempo atrás, e alguns técnicos de enfermagem, vocês podem reparar, os mais antigos ainda fazem isso, eles limpam só com soro. A gente tem que tirar e falar, não, gente, é para passar clorexidina alcoólica. Pode ser que arda, às vezes, um pouco do doente. No hospital fora tem cotonete para limpar a inserção. Você molha com clorexidina alcoólica e vem esfregando da área de inserção para o hub, né? E sempre com movimento rotatório. E aí por baixo, catéter, pelos lados, por cima. Mas esse é o terceiro pilar. Então, lavar as mãos. Cuidar na inserção de catéteres. Cuidar dos catéteres no dia a dia. Tá? Outro pilar importante ali. Limpeza oral dos pacientes, né? Principalmente dos intubados. Clorexidina pode fazer diferença, mas limpeza talvez faça. E acho que é um mínimo de respeito ao dente não deixar com a boca suja. Tá bom, tem uns dentes que é difícil, né? Às vezes estão acordados, eles mordem, mas não são todos assim. E o último pilar é evitar que os dentes tenham lesão por pressão. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente fizer essas 5 coisas, gente, a chance do dente de mal diminui bastante. Bom, independente de todo o resto. Eu costumo pensar que isso faz parte do corpo do iceberg, né? Em cima, todas as discussões de reanimação, não sei o que, está lá na ponta do iceberg de cima. São importantes, só que muito menos do que o básico. Então, deu para entender porque a gente chegou na clorexidina e na solução alcoólica. Só não dá para entender porque a gente não usa álcool em vez
Colex a 2%. Vocês conheciam a literatura? Bom, legal. Então, agora todo mundo conhece, né? Acho que é uma coisa importante para nós aí pro dia. O curativo tegadérmico CHG tem a esponjinha com Clorex 2%. Tem literatura que embase isso? Essa é uma boa pergunta. A espuma de clorexidina, ela diminui infecções, principalmente nos centros que já a infecção é baixa. A Silvia, quando era a Silvia Costa, que é dos imunossuprimidos, quando ela era da CCH, ela falava assim, não adianta a gente comprar espuma se a gente não consegue fazer nem o pessoal lavar as mãos. Né? Então, aí que começou o investimento em lavar as mãos. Então, assim, posso dizer para vocês que o HC melhorou muito nessa última década. Né? Era vergonhoso o que tinha de infecções. Né? Assim, tudo isso começou na época que a gente não tinha clorexidina. Aí quando assim, você começou a ver que assim, a infecção batia na casa ali dos 15, 20% dos dentes. Isso é vergonhoso. E ainda hoje acontece, né? O dente com 4 dias de catéter aparece com infecção endocardite. Tinha uma paciente lá na UTI assim, agora. Isso não pode acontecer. Né? Em geral, são os dentes mais graves que isso acontece. Eles já são propensos enfim, como hospedeiro, eles são muito amigáveis para as infecções, vamos dizer assim. Bom, quem tem alguma coisa a mais aí, gente? Diga. O paciente que tem catéter tunelizado, precisa ficar com curativo ou alguma coisa? Precisar não precisa, só que não pode ficar entrando coisa lá, né? Então, mesmo assim, os que são mais cuidadosos, eles deixam totalmente aberto, na hora do banho eles limpam, né, e evitam ficar molhando depois, tá? Só não pode ficar entrando coisa, só isso. Então, sei lá, se trabalha num ambiente que tem muita partícula, então, às vezes é melhor deixar fechado. A função do buff em tese é proteger, então uma parte vai ficar exposta no subcutâneo mesmo, tá bom? Mas em tese, isso deve se limitar ao cuff proximal. A maior parte dos catéteres tem 2 cuffs. Bom, tá bom. Quem tem alguma ideia aí, gente? Mas... Vamos almoçar.